Estamos ao vivo no Instagram e boa noite, Tacira, e no Google Meet para falarmos sobre lipedema. Hoje, o atrativo da reunião, o grande atrativo da reunião, além da parte educativa, né, de mostrar um exame objetivo, um exame que auxilia muito no diagnóstico do lipedema, que nós sabemos que o diagnóstico é clínico, nós vamos ter, além da parte educativa, a parte de prestação de serviço. Né? A doutora Vivi vai falar dos códigos que você pode pedir e agregar o seu exame, e você vai, como diz, ganho financeiro, né? Além do ganho profissional, você se diferenciar com o seu paciente, mostrando um exame objetivo, você tem o ganho financeiro, que é o ganho do exame de partes moles, que o convênio paga. Então, a doutora Vivian, com a palavra, eu vou, sem mais delongas, para ela iniciar, ela vai estar transmitindo tanto aqui pela web, como está transmitindo eu não sei se a expressão é essa, Tiago, web. Sim. Pelo web, pela web e pelo Instagram. Perfeitamente. Se quiser acompanhar. Eu, pessoalmente, prefiro a web, mas tem gente que gosta de ver pelo celular, então fica à vontade. Doutora Vivian, por favor. Quem estiver assistindo pelo Instagram, vocês vão ver a gente só aqui, porque o meu objetivo, só pelo computador, porque o meu objetivo é que vocês vejam as imagens que eu vou passar. Então, eu não vou conseguir acompanhar no Instagram as dúvidas, quem está entrando, mas quem for médico pode entrar com a gente pelo Google Meet, tá? No Google Meet, a live é só para médicos. No Instagram, nós vamos receber público leigo também, já que é uma live aberta, né? E o que está acontecendo foi o seguinte: como eu dou aula de Doppler vascular, eu estou recebendo alguns alunos que me perguntam como faz o diagnóstico de lipedema no Doppler, porque eles recebem no pedido de Doppler a indicação de lipedema. O Doppler, ele não é um exame que faz o diagnóstico do lipedema. O Doppler a gente faz para poder ver qual a causa do edema, porque o lipedema vem acompanhado de edema, né? Então, a gente quer saber se também tem varizes associado causando aquele inchaço. O exame para a gente poder fazer o diagnóstico é o exame clínico, essencialmente clínico. E o exame complementar que pode ajudar são 2 exames. A densitometria, que aí teria que fazer do corpo todo, e aí a densitometria do corpo todo, vamos combinar, é um pouco difícil, né, gente? Porque para o convênio autorizar uma densitometria do corpo todo também não vai ser fácil. E o outro exame mais simples é a ultrassonografia de partes moles. Eu vou compartilhar minha tela para que vocês vejam. Peraí. Para que vocês vejam os códigos mais didático, e alguém quiser bater uma foto para poder ter, né, os dados, o código, tudo direitinho, vai ter aqui. Estão vendo? Estão vendo a minha tela? Sim, tá claro. Você só precisa botar no modo apresentação, né? Ah, pois é, para mim aqui aparece como se eu estivesse no modo apresentação. Para nós aqui, não. E é? E aí vocês não conseguem ler? Doutora Vivian, a tela da apresentação da senhora deve estar em outra janela. Se a senhora puder, por gentileza, alterar a janela. Tem 2 modos de compartilhar ali na apresentação. Ele tem tela cheia e janela. A hora que a senhora Achei. põe aí para compartilhar. Tá. Certo? Certo. Ok. Parei de compartilhar de novo, vou abrir aqui.
E agora, vocês conseguem ver? Aí a senhora tá aí, agora sim tá ok. Isso. Ah, então ótimo. Perfeito. Bem, então, qual o exame? Depois que eu fiz o exame clínico e dei o diagnóstico clínico, porque o lipedema, além de você ter a gordura desproporcional, ela vem acompanhada de dor, inchaço e equimoses com facilidade, né? E nem todo mundo apresenta tudo isso. E aquela dor, a palpação, que nem eu tenho uma paciente que fala assim, doutor, até a água do banho que cai dói. O que você não vê em varizes, por exemplo. Então, você colheu a história clínica, fez o exame físico e chegou à conclusão que pode ser lipedema. Ó, na parte clínica, você tem praticamente certeza, né, gente? Quem vê lipedema, você olha na parte clínica, é muito difícil você ter dúvida, mas se você precisar de um exame complementar simples, é o ultrassom de partes moles. E como eu faço o pedido? Eu tenho que escrever ultrassonografia de partes moles, coxa bilateral, ultrassonografia de partes moles, perna bilateral. E o código TUS é esse que está aqui, 4090-1211, tá? Então, se alguém quiser anotar o código TUS para poder passar no lugar que trabalha, para poder fazer a cobrança no laboratório, o código TUS é o 4090-1211. Ou, às vezes, você só quer agregar um valor no seu exame em consultório mesmo. Então, a live tem esse cunho de fazer com que você agregue valor no seu consultório e educar quem pede o exame para que a gente seja remunerado de forma adequada. E por que coxa bilateral? Porque o convênio paga 2 vezes, igual membro inferior, igual venoso de membro inferior, que você escreve bilateral e paga 2 pernas, aqui ele vai pagar por parte pedida. Então, ele vai pagar 2 coxas e 2 pernas. Aqui eu tenho a lâmina do cartografia. Por que eu coloquei a lâmina do cartografia? Porque a lâmina do cartografia é muito didático para a gente entender onde eu faço a medida, e depois eu vou dar um close para vocês dessa tabelinha que tem aqui com os valores, tá? Porque vem também os valores, não precisa decorar os valores, você olha na lâmina e compara com a medida que você fez, e você sabe se tem ou não medida suficiente, segundo o Amato, para dar o diagnóstico de lipedema. Eu vou fazer a medida na face anterior da coxa, na face lateral das pernas, na face medial. A face medial é quando tem aquelas pacientes que falam, mas e essa gordura aqui, né? O que a gente mais vê é o culote e essa gordurinha aqui na face medial da perna, ou aqueles tornozelos grossinhos. Então, é outra medida aqui no tornozelo. Coxa anterior, perna lateral e medial e tornozelo. Olha lá, coxa anterior, perna lateral, perna medial e tornozelo. Aí aqui são as medidas de referência. Então, ele tem medida para o lado direito e para o lado esquerdo, da coxa, da perna lateral, medial e do tornozelo. E, além disso, tem uns quadrinhos para você marcar X, se você viu edema, linfedema ou nódulos. A gente vai aqui, ó, eu vou primeiro mostrar para vocês essa paciente que faz exercício, faz dieta há anos, e ela não se livra desse lipedema aqui. E a gente vê que a desproporção é absurda, de coxa para a perna, né? A perna é muito fininha e a coxa bem grossa. Aí eu coloquei aqui as medidas de coxa para vocês. No caso, eu ia fazer a medida aqui. Aí, eu vou medir como? Eu vou medir desde aqui da superfície até a fáscia muscular.
Aí eu vejo aqui a medida, e olha só, a medida dela deu 3,72 a medida da coxa dela. Então, em todos esses lugares que a gente viu, eu tenho que medir, desde a superfície até a fáscia. É todo o tecido subcutâneo. E o que são os nódulos? A gordura é para ser vista como eu estou vendo aqui, mais homogênea nessa parte superior da foto. Na gordura do lipedema, eu tenho essa gordura meio lobulada, como se fosse um lipoma, só que ele não é tão circunscrito, tão redondo quanto o lipoma. E por que pedem o Doppler? Para avaliar se tem insuficiência venosa associada, e porque é uma das causas de edema, né? E tratar todas as causas de edema, porque o paciente precisa ser tratado de tudo que causa a dor e o edema dele. Mas não é para a gente fazer as medidas de subcutâneo. Para fazer as medidas de subcutâneo, existe o exame de partes moles. Então, era uma live bem curta, né? As informações são bem diretas, para que a gente possa ajudar os colegas a aprender como pedir o exame e a como fazer esse exame, para que a gente seja remunerado de forma justa pelo trabalho que foi prestado de fato. Alguém tem alguma dúvida? Eu queria saber, a partir do momento que a gente começa o tratamento, se existe um exame de controle, se ele realmente mostra o resultado, em quanto tempo eu perderia esse exame? Não tem. A gente não tem um trabalho que mostra isso. Eles estão tentando fazer o Amato e o Bernardo, eles estão fazendo um trabalho em que eles estão acompanhando os pacientes eles fazem, eu não lembro o nome agora do aparelho que eles estão usando, para fazer como se fosse um TENS, né? Você faz o exercício físico acompanhado não tem aquela roupa que a gente veste, que dá aqueles choquinhos, e você faz o exercício físico acompanhado do estímulo elétrico muscular. Tem um outro aparelho... Eu ouvi falar isso. É o magnético, alguma coisa assim, né? Existe um que ele é em repouso. Você faz esse estímulo da musculatura em repouso, sem fazer exercício. Eles estão fazendo um acompanhamento de pacientes e estão tentando ver como que eles fazem isso, para avaliar essa melhora. Porque a melhora maior que eles falam é da queixa clínica, que você vê o desinflamar. O paciente fala que melhorou a dor, que melhorou o inchaço, mas a espessura do tecido subcutâneo, se o paciente emagrecer, vai diminuir um pouco, mas não vai diminuir tanto. E eles ainda não têm exatamente esses números, né? Nesse tempo de acompanhamento. É tudo muito novo nesse sentido, apesar de ser descrito na literatura há muitos anos, tem pouco tempo que as pessoas se interessaram para estudar o assunto. Eles estão estudando agora para fazer ressonância ou tomografia ou a densitometria do corpo todo. São esses exames que eles estão mais em voga. O Marcelo Zanoni chegou a questionar também sobre a bioimpedância. E ele daí está aventando a hipótese de fazer um trabalho também comparando a bioimpedância do paciente antes de ser tratado e depois de tratado. Mas tudo é começo de estudo ainda. O da bioimpedância, por exemplo, não tem nem começo ainda, é só uma ideia que surgiu para poder montar um projeto de estudo. Como é uma patologia de diagnóstico eminentemente clínico, né, há poucos trabalhos com
instrumento armado para avaliar. É. Consegue ver. É que tem paciente que ele quer o exame, né? E aí, assim, você explica tudo, mas ele quer ver. E aí é fácil de você mostrar na ultrassonografia para ele, que nem eu tive uma paciente aqui, daí eu mostrei para ela, falei, olha só, com uma gordura aqui, você vê esses lóbulozinhos, né, esses nódulos, que a gente usa o termo de nódulo, então você vê que a gordura é diferente. Mas o próprio paciente, ele tem noção da parte clínica. Ele é um paciente que convive com aquilo há tanto tempo que não é difícil você mostrar para ele que de fato ele tem aquela doença, só você conversando com ele. Porque ele tem noção da flacidez que ele tem, do acúmulo de gordura desproporcional, ainda mais que atinge mais mulheres, e mulher mais observadora. Vivian, se você não entrou com a gente agora, se você, o doutor Matheus Peçanha, levantou a mão. Peçanha, por favor, doutor Matheus. Aí saiu da reunião. Eu acho que eu vou mostrar aquele primeiro slide com o código do TUS. Entrou com a gente agora. Live. Compartilhei a tela rapidinho. Você passar um comentário bem rápido daquele primeiro slide, que eu acho que é o slide, que é o grande objetivo dessa reunião de hoje, é esse slide. Você entra naquela... agora sim. Primeiro slide, aí. Aí você comenta rapidinho com o pessoal. Olha, como entrou bastante gente agora, daí o Marcondes pediu para eu repetir essa parte. O exame que a gente pede é a ultrassonografia de partes moles, coxa bilateral e perna bilateral. Além do mapeamento, né? Além do mapeamento, porque o mapeamento tem que fazer diagnóstico diferencial do edema, né, para saber se aquele edema é só por lipedema ou se é por doença venosa associada também. E o código TUS é o 4090-1211. Então, vão ser 4 códigos desse, que vai pedir para o convênio, que são 2 coxas e 2 pernas. Vou mostrar aqui rápido também. As medidas são feitas em face anterior de coxa, face lateral e medial de perna e nos tornozelos. A gente mede a espessura do subcutâneo. E essas aqui são as medidas que a gente usa de parâmetro. Quando a medida está maior, a gente diz que tem o lipedema. A gente ainda tem que avaliar se tem edema, linfedema associado e nódulos, porque a gordura é uma gordura que não é tão homogênea. A gente vai medir o subcutâneo todinho, desde a superfície até a fáscia, e a gente vai avaliar se tem esses nódulos, como se fossem uns lipomas mal definidos. Tem uma colega pedindo as medidas. As medidas. Das medidas. Eu falei para ela que os pontos de código de medida tem algum estudo que sugere. A pergunta da Tarsila aí. Essas medidas... Já respondeu. São dadas pelo Amato, aqui, pontos de corte de Amato. O Amato é um cirurgião vascular que estuda muito lipedema. E foi ele que fez essas medidas aqui. É o parâmetro que a gente tem e a gente segue. O artigo está referendado na lâmina, né? Para a doutora Marilene, o artigo está referendado na lâmina, mas se você passar seu e-mail, eu mando o artigo para você. Agora, no programa, já, quando você abre a lâmina, se você quiser o artigo, ele está é aquele QR Code que está lá, e tem o artigo também, mas eu vou mandar, Tarsila Dantas, o Gmail. Esse QR Code aqui, que tem na lâmina do cartografia vascular, leva para o artigo do Amato. Copiar, vou mandar para você. O artigo está publicado no Febole, o artigo dele?
Olha, eu não sei, eu tenho um artigo também, mas me passaram o artigo e aí eu não sei onde que ele está publicado. Eu tenho ele até no WhatsApp, consigo passar por WhatsApp também. Então tá bom. Vivi, se você tiver algum comentário final para fazer, eu acho que o objetivo da live era esse, era a gente mostrar os códigos, né? A Vivi explicar o exame, é um exame complementar, ele não é padrão ouro, né? Nada, porque é uma patologia que tem muito pouco exame para ser pedido, mas é um exame que você mostra ao paciente, ó, você tem essa camada aqui, está provocando isso aqui por causa desse artigo aqui. Pronto, é a única coisa que você pode falar. E assim, a live é um apelo para a comunidade médica, para que vocês nos ajudem a passar essa informação para os outros colegas, para que eles peçam corretamente o exame, não peçam só o Doppler vascular, porque, como eu disse, é um ultrassom de partes moles que faz esse diagnóstico, confirma esse diagnóstico, né? Porque o diagnóstico, ele é clínico. Aí, para ajudar os colegas que precisam, que querem pedir o exame, ensinar como pede, e o médico examinador para que ele seja remunerado adequadamente. Então, os que assistiram à live, por favor, disseminem o conhecimento. A plataforma Cartografia Vascular, ela pode ser acessada, se você digitar Cartografia Vascular no Google, você vai ser direcionado para o site, que é cartografiavascular.com.br, e lá você tem como fazer um teste gratuito e ser orientado de como você pode acessar o sistema e ter essa lâmina à sua disposição para os seus pacientes. Alguém levantou a mão aí? Alguém levantou a mão. A Marilene também quer o trabalho. Vou mandar para ela. Tacília e Marilene. Beleza. Já estou providenciando, tá? A pele, aqui, ó, tem uma pergunta assim. Pelo eco inclui a pele com o subcutâneo? A gente não consegue fazer essa separação tão bem ali num transdutor, que é o transdutor geralmente linear, que a gente faz ultrassom de partes moles no dia a dia, né? Seria um transdutor 412, mais ou menos, de frequência 412. Então, ele não faz essa diferença tão nítida da pele. E aí vai acabar entrando, porque você vai começar a medir lá em cima e vai até a fáscia. Eu acho que nós atingimos de novo. Se você quiser encerrar, Vivi, eu acho que nós já atingimos o objetivo. Era isso que a gente queria. Eu desejo uma boa semana, agradeço a presença de todos e espero que tenha sido esclarecedor. Vivi, você podia terminar, encerrar. Bem, agradecemos a presença de todos. Isso, Solange, da pele até a face. Agradecemos a presença de todos. A live foi dupla pelo Instagram e aqui pelo Google Meet. No Instagram do Visão Vascular, Visão Vascular Curso. Então, quem quiser seguir a gente lá também, a gente só fala de Doppler vascular nesse canal. E se vocês tiverem dúvidas, acompanhar o nosso conteúdo, tiverem dúvidas sobre Doppler vascular, quiserem mandar para a gente lá no Instagram, vai ajudar muito, porque a gente consegue fazer, gerar conteúdo, né? Então, vocês ajudam a gente com as dúvidas, gerando conteúdo, e a gente ajuda vocês sanando as dúvidas. Então, boa noite, um abraço a todos, e esperamos vocês na próxima live.